Nós queremos saudar a todos aqueles que nos visitam com a paz do Senhor Jesus. Coloquemos-nos de pé alguns instantes para a leitura da Palavra de Deus, que está no livro 1 Crônicas. 1 Crônicas, logo depois de 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, capítulo 4. Apenas 2 versículos. Primeira Crônicas, capítulo 4. Versículos 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, amados? Podemos sentar. Meus amados, o livro das Crônicas foi escrito após o 2º cativeiro. Quem conhece um pouquinho a história e a Bíblia, Israel, a nação de Israel, passou por 2 cativeiros, o assírio e o babilônico. O regresso, então, para Jerusalém, todos os eruditos e estudiosos da Bíblia concordam que as crônicas foi escrita por um levita, da tribo de Levi. Qual era o objetivo das crônicas? O objetivo era que Israel resgatasse a sua história, principalmente o reinado, o governo de Deus, através da casa de Davi. Era o objetivo principal. E o segundo objetivo era que a linhagem dos levitas fosse bem certa, bem registrada, para não haver erros. Se você quiser ler a Bíblia, eu nunca aconselharia você começar pelas crônicas, porque os 9 primeiros capítulos são uma relação desde Adão até o tempo de Ciro o Grande. E vai uma relação de nomes. Fulano que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que era da família de Beltrano. E vai uma relação de 600 nomes, mais ou menos. Dessa relação tem príncipes, tem reis, tem profetas, tem levitas, tem nobres, tem homens importantes, tem os cabeças dos clãs, das tribos. Mas, inspirado pelo Espírito Santo, este levita anônimo,
que é tipo do Espírito Santo mesmo. Porque eu olho aqui, meus irmãos, para mim, todos aqui são honrados diante de Deus. Para mim, quero crer que todos aqui são ilustres aos olhos de Deus. Mas o Espírito Santo, o levita anônimo, que não aparece, que não exige elogios, nem destaque, ele é que sabe mesmo. Aqueles aqui que estão vivendo uma vida que aos olhos de Deus, Deus olha e diz: aquela minha serva é honrada, aquele meu servo é ilustre. Porque no meio desses 600 nomes, este homem chamado Jabez vai ser destacado. O cronista vai abrir um parêntese e vai registrar a menor biografia da Bíblia. É a dele, Jabez. 2 versículos é a biografia dele, sendo que um é a oração dele. O destaque dele não é porque ele é rico, não é porque ele é nobre, não é porque ele é profeta, nem parente de rei. Ele é um homem comum. Jabez é um homem comum. Mas o destaque que registra a menor biografia foi a sua oração. Oração. Por que Deus considera tanto a oração? Porque nenhum crente é maior do que sua vida de oração. O tamanho que você tem diante de Deus é o tamanho da sua vida de oração. Cada um medite agora o tamanho que você tem diante de Deus. Deus não leva em conta o tempo que eu sou pastor. Deus não leva em conta o tempo de membro. Deus não leva em conta se eu estou de gravata ou de terno. Deus não leva em conta o tempo que eu frequento a igreja. Deus não leva em conta isso. Nós levamos, mas o tamanho espiritual que nós temos diante de Deus é o tamanho da nossa vida de oração. Vivemos um tempo em que corremos freneticamente através dos nossos objetivos materiais, e temos que correr mesmo. Mas, em contrapartida, geralmente, a grande maioria de nós não temos mais espaço na nossa agenda para a oração. Não temos. E a Bíblia é clara. A maior declaração de amor que podemos fazer uns pelos outros é orar uns pelos outros. É a maior declaração de amor. A menor distância entre a terra e o céu é quando você está de joelho. Não é quando você sobe ao Manaim. Você pode chegar muito mais longe com seus joelhos do que com seus próprios pés. É isso que a Bíblia ensina. Pode você não concordar, eu respeito, mas o que eu estou pregando, o que a Bíblia ensina. E eu fiquei preocupado de pregar sobre oração num domingo à noite, mas o Senhor falou, é isso que você vai pregar. Infelizmente, a prática e o prazer da oração esfriou em muitos corações, em muitos, esfriou. A oração é o fôlego. A oração é a respiração da alma. E é por isso que o salmista diz, a minha alma suspira por ti, ó Deus. O fôlego da alma, a respiração da alma é a oração. E é por isso que muitos crentes estão morrendo, estão no CTI da fé, porque a oração deles está na reserva. Você colhe os frutos do seu trabalho quando você trabalha, quando você age, você colhe os frutos. Mas quando você ora, Deus colhe os frutos para você.
Porque o Espírito Santo, no meio de cerca de 600 nomes, vai destacar Jabez. A oração te aproxima de Deus, e a falta dela te afasta. Não é Deus que se afasta, é eu que me afasto, quando eu deixo de ter uma vida de oração. Nossas crises, meus queridos, nossas crises, eu estou em crise, pastor, eu estou desesperado, eu estou com muito medo. Nós é que estamos. Nossas crises não afetam Deus, nossos medos não amedrontam, nossos desesperos não apavoram a Deus. Ele anda sobre as águas, Ele tem tudo sob controle. Ele está no trono, comandando todo o universo. O Salmo 139, versículo 4, diz que antes que abramos nossos lábios, Ele já sabe o que vamos dizer. Quando perguntaram a Jesus como devia se orar, Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai, porque Ele te vê e Ele te recompensará. Ora a teu Pai. Tenha liberdade de falar com Deus como fale com o Pai. Meu Pai, eu estou fraco. Meu Pai, eu estou sem forças. Deus, meu Pai, me abraça. Meu Deus, meu Pai, me ajuda. Meu Pai, me socorre. Meu Pai, eu não sei o que fazer. Jesus falou teu Pai, Ele não falou teu Deus. A relação que Jesus ensinou da oração é de um filho com o Pai. Não é uma relação distante, não é uma utopia, é uma relação real, é uma relação de amor. Ora teu Pai. Ajoelhe e tenha Deus como Pai, o Pai celestial, o Pai rico, o Pai de amor, o Pai de misericórdia, o Pai bondoso, o Pai que não rejeita, o Pai que não te dá um tapa, um Pai que não vira as costas, um Pai que não fecha a porta. Ora teu Pai. Ora teu Pai. E Jesus diz: o Pai que te vê, não que te ouve. Jesus falou: o Pai que te vê. Por que Ele? Porque antes que nós oremos, Ele já sabe o que vamos dizer. Ele está preocupado em te ver. Sabe por quê? Ele quer ficar junto de nós. O Pai que ama quer ficar junto do Filho. O Pai que ama tem desejo de ficar junto da família. O Pai ama a igreja. Meus irmãos, o Pai ama. O amor dele é perfeito. O amor dele é benigno. O amor dele é dadivoso. O amor dele é abençoador. Ora teu Pai. Não tenha Deus distante da sua vida. Mesmo que você pense que Ele está distante, não está. Ele é o Pai. Ele é o Pai. Deus não procura adoração. Como é que é, pastor? É isso mesmo, a Bíblia diz isso. Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. E não existe adoradores sem oração. Todos aqui, desculpe minha franqueza, meus irmãos, desculpem. Todos aqui que estão pensando que estão adorando a Deus sem oração e Deus está aceitando, não está. Não existe adorador sem oração. Não existe. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Eu me lembrei de Jonas, quando o Senhor começou a nos mostrar essa mensagem hoje à tarde. Eu me lembrei de Jonas, o profeta. Jonas quer fugir.
Jonas está com o coração duro. Jonas não quer atender à vontade de Deus para ele. Algum crente aqui já passou por isso? Eu já passei. O que Deus vai fazer? Deus vai preparar toda uma estrutura. Ele vai preparar uma logística. Ele vai preparar uma circunstância. Sabe para quê? Só para levar Jonas a orar. Ele devia ter orado em Jope, ele não orou. Ele foi para o navio e não orou. Ele foi para o porão do navio e não orou. E agora ele está no ventre do peixe. De Jope, ele foi parar no ventre do peixe e tudo Deus estava no controle. Quando ele está no ventre do peixe, diz a Bíblia lá que ele ora: a minha alma está inundada. Era literal mesmo, ele estava morrendo afogado. As algas cobrem a minha cabeça, mas de ti vem a salvação, Deus. Sabe o que a Bíblia diz, meus irmãos? A Bíblia diz que quando Jonas orou, Deus falou. Não a ele. Falou ao peixe. Jonas orou, Rodolfo, mas Deus não falou com ele. É muito tenso quando Deus não fala diretamente conosco. É muito tenso quando sentimos as águas da vida, da aflição, dos problemas, do desespero, da angústia, querendo nos afogar, e nós oramos e clamamos: de ti vem a salvação, e Deus não fala diretamente conosco. É tenso, é difícil, mas Deus estava falando. Só que não estava falando com Jonas. Ele falou com o peixe. Você se sente assim? Você sente que o problema continua, que a dificuldade aumenta, que a luta se amplia, a aflição, o medo, e você ora e parece que Deus não responde? Deus está respondendo. Quando Deus fala com o peixe, sabe o que está dizendo, meus irmãos? Deus está movendo todas as circunstâncias. Jonas não via, mas o peixe estava obedecendo Deus. Jonas não via, mas o livramento estava chegando. Jonas não sentia, mas a terra firme se aproximava. Algum crente aqui nesta noite assim, que pensa que Deus não está ouvindo, que Deus não está agindo, que a sua oração está sendo perdida? Não está. Não está. Você não está vendo, mas Ele está agindo. Você não está sentindo, mas Ele está operando. Você não está enxergando, mas o comando dele é que está organizando toda a circunstância ao seu redor para chegar ao objetivo que Ele quer. É a fé. O que fez a diferença, meus irmãos, e classificou Jabes como ilustre aos olhos de Deus, não foi função em igreja, não foi nenhum título eclesiástico, ele recebeu esse predicado, esse adjetivo de ilustre, por causa da oração. Estamos encerrando. Quem era Jabes? Era da tribo de Judá. Judá significa alegria, Judá significa louvor. Mas Jabes não tinha alegria e nem tinha motivos para louvar, humanamente. Quando ele nasce, ele recebe um nome que é um rótulo. Ele recebe um nome que é um estigma. Ele recebe um nome que é uma marca. Ele recebe um nome que é um peso, porque Jabes significa dor.
Jabez significa sofrimento. O judeu tem esse costume até hoje. Quando os filhos nascem, eles põem o nome nos filhos de acordo com a circunstância que viveram ou de acordo com aquilo que eles esperam para o futuro daquele filho. Quando ele nasce, diz a Bíblia aqui, que a sua mãe deu o nome dele de Jabez, porquanto com dores o dei à luz. Ele era indesejado, ele era um filho não programado, ele era um filho que ela não queria. Ela devia estar passando um momento muito difícil na vida dela, de muita tribulação, e aquele neném nasce, e ela põe o nome de Jabez, e todas as vezes que ela dizia, Jabez, vem cá, ela estava dizendo, dor, vem cá, sofrimento, onde está você? Quem quer ser amigo do sofrimento? Quem quer andar de mãos dadas com a dor? Ninguém quer. Eu também não quero. Era o estigma que ele carregava. Todas as vezes que o nome dele era citado, todo mundo entendia. Eu fico pensando como ele era zombado. Ei dor, ei sofrimento, você é imprestável, não tem jeito para você. Você é um fracasso, seu nome é Jabez. Sua mãe te deu esse nome porque você vai sofrer o resto da sua vida. Não tem futuro para você. Tudo conspirava contra ele. Era um filho indesejado, imprestável. E é por isso que o Espírito Santo vai registrar a biografia dele, porque na contramão de tudo que a vida delimitou, na contramão de todo o peso que estava sobre ele, ele resolveu tomar uma atitude. E muitos aqui precisam tomar essa atitude hoje. Ele resolveu orar. Eu sou um homem marcado, eu sou um jovem marcado. Na escola eu já ouvi isso, na minha família eu já ouvi, que eu não tenho futuro para mim, que eu não vou vencer, que eu sou apenas um crente, com o sentido pejorativo que o mundo fala. Mas ele resolveu orar. Ele decidiu orar. E ele ora. E a biografia dele começa assim. Seus irmãos prestaram atenção. A biografia dele começa assim. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. É muito fácil ser honrado na igreja. É muito fácil as pessoas olharem para nós e vermos orando pelas pessoas, pelos visitantes, impondo as mãos, de terno, de gravata, bem arrumados. E as pessoas olham para nós e falam assim, que homem honrado, que jovem ilustre. Amém. Glória a Deus. Mas eu faço a pergunta aqui, e entre os irmãos? E lá dentro de casa? E lá na família? Você continua honrado? Você continua ilustre? Deus pode dar glória hoje, apontar para mim, para todos os diáconos que estão aqui, os obreiros também, e dizer, ali está um servo ilustre. Ele é honrado na minha casa e é honrado na casa dele também. Ele é ilustre na minha igreja e é ilustre dentro da casa dele, com a esposa, com os filhos, com os parentes. Os parentes olham para ele, o sogro olha para ele, a esposa olha para ele e diz, este homem é honrado, este homem é ilustre, é um homem de oração, ele é um homem de Deus. Podemos todos dizer isso aqui, afirmar isto? Queira Deus que sim. Queira Deus que sim. A biografia dele começa a ser o mais ilustre entre os seus irmãos. Dentro da casa dele, no convívio com a família dele, apesar de ter sido rejeitado,
apesar de ter dentro dele certamente muitos traumas, muitos complexos, ele podia estar doente emocionalmente, certamente podia estar, ele tinha todos os motivos, meus irmãos, para ser revoltado, ele tinha todos os motivos para se voltar contra Deus, ele tinha todos os motivos para brigar com todos os seus irmãos dentro de casa, mas ele toma outra posição, ele toma outra atitude, e isso fez ilustre diante do Deus de Israel. Ele resolveu nadar contra a maré, ele resolveu ir na contramão de tudo aquilo que era contra ele, e ele ora, ele clama ao Deus de Israel. Cada vez pediu 4 coisas. Estamos encerrando. Primeira, se me abençoares muitíssimo. Ele não exigiu. Ele era tão carente, ele era tão sofrido, ele tinha tantos sentimentos amassados. Se me abençoares muitíssimo. Ele não é ganancioso quando diz muitíssimo. Quando ele diz muitíssimo, ele reconhece que o Deus de Israel é um Deus muito grande, é um Deus muito poderoso, é um Deus muito amoroso, é um Deus muito gracioso, misericordioso, poderoso. Ele não escolhe bênção. Se me abençoares, eu me entrego. A bênção que o Senhor quiser me dar, eu aceito com alegria. Eu me entrego à tua soberania, Deus. Você tem coragem para fazer esta oração? Deus, meus irmãos, é Pai, mas Ele não paparica seus filhos. Nós gostamos de paparicar nossos filhos, cada um cria seu filho como quiser. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a criar filhos, mas Deus não nos dá o que nós pedimos, Deus dá o que nós precisamos. Deus dá o que nós precisamos. Jabez precisava de uma bênção. A palavra bênção, meus irmãos, literalmente significa liberado para prosperar, autorizado a prosperar. E eu vou dar um ensino bíblico aqui, bíblico, cada um atenda se quiser. Eu peço bênção à minha mãe até hoje. Todo dia de manhã eu passo para ela uma mensagem: bênção, mãe. Devíamos ensinar nossos pastores, mas isso não é moderno. Não é moderno, mas é bíblico. Não é moderno, mas é bíblico. Devíamos ensinar nossos filhos a chegar aos pais e às mães, não obrigá-los, ensiná-los, mostrar a Bíblia para eles. E eles pedirem bênção, pai, bênção, mãe. E a sua resposta deveria ser uma oração: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Os irmãos pensam que não. Há um peso espiritual empenhado pela palavra de Deus, debaixo da resposta de pai e mãe que responde a um filho e uma filha: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Não é moderno, mas é bíblico. Ele pede a segunda coisa na oração: amplia minhas fronteiras. O privilégio traz consigo responsabilidades. A Bíblia ensina isso. O que o mundo e a vida estão delimitando e jogando sobre muitos, não deviam ter poder sobre nós, porque a vida e o mundo quer delimitar os limites que eles querem colocar, não deviam ter poder sobre nós. Sabe por quê? Porque nossa vida pertence a Deus. Os nossos limites, as nossas fronteiras, é Deus que deve estabelecer. Se nós estivermos dispostos a viver dentro dos limites e fronteiras que Deus tem para nós, Ele vai ampliar as fronteiras, Ele vai ampliar os limites, e nós vamos ter uma vida muito mais rica, muito mais ampla, muito mais abençoada na presença dEle.
a terceira coisa: e a tua mão vá comigo. Ele não queria apenas bênçãos, irmãos. Ele queria mais. Quando ele disse, e a tua mão vá comigo, ele estava dizendo o seguinte: eu não quero suas bênçãos, meu Deus. Eu quero o abençoador. Eu quero andar de mãos dadas com o abençoador. Jabez não quer só presentes de Deus, ele quer a presença de Deus. Ele termina dizendo, e me livres do mal. A oração dele, o final da oração dele, meus irmãos, vai coincidir profeticamente com as orações que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. Uma delas foi: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E na oração do Pai Nosso ele diz: não os deixe cair em tentação, mas livrai-os do mal. E ele encerra a oração dele: livra-me do mal. Livra-me do maligno, do adversário. Meus irmãos, infelizmente muitos crentes já perderam o discernimento dessa batalha espiritual que existe. Uma batalha para destruir casamentos, uma batalha para destruir lares, uma batalha para destruir famílias, uma batalha para destruir a fé, uma batalha para destruir a comunhão, uma batalha para destruir a fidelidade. Há uma batalha espiritual no mundo espiritual. O mal está aí para destruir tudo aquilo que Deus constrói. É por isso que a oração de Jesus é esta: livre-os do mal. Não tem jeito de tirá-los do mundo, mas livre-os do mal. O que é que nós aprendemos? Só a oração vence o mal. Não, mas eu já tenho 35 anos de ministério. Isso não vale nada para o adversário. Nada. O que vence o mal é a oração. O que vai vencer o mal no seu casamento, o que vai vencer o mal na vida do seu filho, o que vai vencer o mal que está atingindo a sua fé, o que vai vencer o mal que está atingindo a sua comunhão, o que vai vencer o mal que está te trazendo desânimo para vir na igreja, é a oração. Oração. A vida de Jabez iniciou com dor, com sofrimento, com rejeição, um filho indesejado. Ele é rotulado, ele é estigmatizado. Começou assim a vida dele, mas não terminou assim. A vida dele vai terminar com as fronteiras e os termos ampliados. Sabe por quê? Porque quando Deus, através da oração, começa a dirigir nossas vidas, o final é sempre melhor do que o início. Quando Deus pode dirigir minha vida e a sua vida através da oração, creia nisso, confie nisso, porque a palavra não é do pregador, a palavra é de Deus. Deus pode fazer isto, o final é sempre melhor do que o início.